Fala galera, canal Meu Tricolor, chegando nessa noitezinha de sábado, já encerrando, mas para poder te atualizar sobre as informações do nosso Fluminense, vou te falar sobre a rodada que aconteceu agora há pouco, né? Mas está jogando ainda São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi. O jogo está empatado no intervalo no primeiro tempo, tá 0-0. Mas temos resultados bons para poder te falar que a gente não foi ultrapassado nessa rodada, graças a Deus. Eu vou te falar isso aqui. Vamos falar sobre o Arias Dependência e é claro que a gente vai falar que o Diniz também nos ajudou, mas eu acredito que o Diniz ele vai tentar com todas as forças dele, uma vez que podemos dizer que agora dinheiro não é o problema para a SAF que o Diniz trabalha. Então eu acho que sim, o Cruzeiro pode tentar muito forte levar o Arias em 2025, tá? Vou te falar também dos retornos que a gente tem para nossa decisão do dia 22 de novembro, tá? Depois da vinheta, vem comigo, vou fazer um vídeo rapidinho aqui com vocês. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e é sempre uma alegria estar aqui com vocês, beleza? Galera, para poder a gente não perder muito tempo, tá? Deixa o like aí, fortalece demais o nosso trabalho, se inscreve no canal para você que não é inscrito, comenta, deixa a tua opinião e se vocês puderem, compartilha também esse vídeo com mais pessoas, beleza? Deixa eu começar falando para vocês sobre os resultados que aconteceu agora há pouco do Campeonato Brasileiro, que foram resultados bons, tá bom? Isso significa que o nosso Fluminense, a bênção João de Deus, não foi ultrapassado, mesmo ele tendo perdido ontem o seu jogo de forma bizonha para o Internacional. Então, a derrota ela foi muito ruim, mas o secador da gente estava ligado para poder o Fluminense não ser ultrapassado. E eu vou chegar para o lado aqui agora, vou colocar aqui para vocês os resultados, como vocês estão vendo. O Juventude ganhou de virada do Bahia, um resultado que ruim pra gente. O Bahia estava ganhando e aí depois sofreu um empate, mas o Juventude dentro de casa teve força, coisa que o Fluminense não tem força, né? Os outros times têm força para poder buscar a virada e venceu lá no Alfredo Jaconi, mas não passou a gente. Daqui a pouco eu vou te mostrar a tabela atualizada. O Atlético Goianiense segurou o Bragantino em 0-0. Daqui a pouco eu vou te falar sobre o Bragantino, hein? O Fortaleza ganhou de 3-0 do Vasco e eu tenho uma observação para poder falar para vocês sobre essa vitória do Fortaleza contra o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. E o Cruzeiro venceu no sufoco, mas ainda bem, a sua primeira no comando do Fernando Diniz, 2-1 em cima do Criciúma, tá? E aí é a primeira vitória do Cruzeiro por lá. E uma vitória que foi fundamental, que não deixou o Criciúma pontuar. Agora, passados os resultados, o jogo do São Paulo e Atlético Paranaense está 0-0 lá no Morumbi. Daqui a pouquinho vai começar o segundo tempo. Tomara que ou permaneça o empate ou o São Paulo encontre a vitória no segundo tempo. Tabela atualizada de classificação, como vocês estão vendo aí, ó. Fluminense mantido na 14ª posição com 37 pontos, com 10 vitórias, tá bom? Depois, em seguida, o Criciúma que perdeu, mantém com 37, com 9 vitórias. O Juventude foi a 37, mas tem 9 vitórias, e aí não passa a gente, tá bom? Mas empatou ali nos pontos. O Bragantino abre a zona do rebaixamento com 36 pontos, com 8 vitórias. Gente, atenção no Bragantino, hein? Pra mim, um candidato fortíssimo a ser rebaixado nessa temporada. Tomara que seja. Pode ser o Fluminense. Tomara que o Bragantino seja rebaixado. O Atlético Paranaense corre sérios riscos, mas tá jogando, tá 0-0, tá chegando a 35 pontos com esse empate lá em São Paulo. Vamos ver se mantém ou se o São Paulo vence ele, que aí ele volta uma casinha, fica com 34 pontos. O Cuiabá empatou em 0-0 hoje com o líder Botafogo no Engenhão, no Newton Santos, e foi para 29 pontos. O Atlético Goianiense empatou, foi a 26. Então, a zona do rebaixamento hoje está aí com Bragantino, com 36, Atlético Paranaense com 35, Cuiabá com 29 e Atlético Goianiense com 26 pontos, tá bom? Então, graças a Deus, rodada finalizada, né? A Fluminense não entra na zona do rebaixamento nessa rodada, ainda bem,
Mas, cara, a gente precisa urgentemente fazer o nosso papel na próxima rodada. E é aqui que eu quero falar com vocês o quanto que foi a importante vitória do Fortaleza hoje contra o Vasco da Gama. Fagner, por quê? Porque a vitória do Fortaleza, ela levou o Fortaleza a um certo conforto no terceiro lugar, aonde que na próxima partida do Fortaleza é contra o Fluminense no Maracanã, certo? E o Fluminense vai tentar de tudo buscar essa vitória. O Fortaleza perdendo para o Fluminense, com essa vitória de hoje, ele não vai descer para quarto lugar se ele perder para o Fluminense, né, no dia 22. Então, essa vitória foi importante porque abriu um saldo para o Fortaleza, que mesmo ele perdendo para o Fluminense, ele não vai perder a posição dele na tabela de classificação. Então, assim, é uma observação a ser muito positiva para poder passar para vocês. Então, eu acho que isso aí dá um saldo positivo para a gente, mas só que a gente tem que entrar para poder fazer o nosso papel. Essa é a grande verdade. E eu quero te falar uma coisa. Teremos todos os retornos que estavam ausentes na partida contra o Internacional de volta na partida contra o Fortaleza. E são eles, todos eles, ó, Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias, Cauã Elias, Felipe Melo volta, mas eu quero que ele não vista a camisa, e o Ignacio provavelmente deve voltar com o seu problema de artroscopia, tá? Acredito que ele vai estar à disposição do Fluminense, mas a zaga com certeza será Thiago Silva e Thiago Santos. Eu não tenho basicamente dúvidas sobre isso, beleza? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre Arias dependência. A gente teve a ausência do Arias contra o Internacional e o lance é o seguinte: em 11 jogos sem o Arias pelo Campeonato Brasileiro, nesse de 2024, nós não vencemos nenhuma, empatamos 3 e perdemos 8. Essa é a grande verdade. Perdemos 8 partidas com a ausência do Arias. Aí o nosso aproveitamento no Campeonato Brasileiro sem o Arias é de 9%. Ridículo. Isso nos faz entender que somos um Arias, é um Fluminense Arias dependência. Nenhuma vitória, 3 empates e 8 derrota. 9% de aproveitamento sem o Arias, quando o Arias não tá. 11 jogos e nenhuma vitória. Agora, com o Arias, a gente tem 22 jogos, são 10 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento de 51,5%. As coisas mudam muito quando o Arias está em campo. E isso é importante que eu estou falando aqui para vocês. Por quê, Fag? Porque restam apenas 5 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. E o Arias ficou suspenso porque tomou o 3º cartão amarelo. Agora, faltando 5 rodadas, é claro que pode acontecer do Arias ficar ausente? Pode, mas eu acho muito difícil agora esse cenário acontecer. Porque não é muito normal o Arias tomar cartão amarelo. Mas tem um jogo contra o Fortaleza, que o Arias estará presente. O jogo contra o Criciúma, que o Arias estará presente. Então, dia 22 o Arias está. E dia 26 o Arias também vai estar. E aí tem dia 1º de dezembro contra o Atlético Paranaense lá. Ou seja, meus amigos, a gente ganha esse fôlego de ter o John Arias para poder pegar essa reta do Campeonato Brasileiro, essa reta final, e lutar aí para poder a gente permanecer na elite do futebol brasileiro. Mas eu quero também encerrar esse vídeo com vocês aqui dizendo o seguinte: é muito provável, tá bom? Digo para vocês que quase 100% que o Arias não fica no Fluminense na temporada 2025. Uma vez que o Arias deseja sair e a princípio é para o futebol europeu. Porém, como vocês viram na capa desse vídeo, o Diniz, ele tá hoje numa SAF, que é o Cruzeiro. E dinheiro não é o problema para o gestor da SAF do Cruzeiro. O Diniz deseja, o Diniz quer muito que o Arias vá para o Cruzeiro. O presidente Mário Bittencourt não quer negociar o Arias para nenhum clube brasileiro. Eu não sei que bicho vai sair desse mato, mas uma coisa eu falo para vocês. O Diniz vai falar para o Cruzeiro o seguinte, ó: vai pesado na contratação do Arias. Fagner, por que você fala isso? Porque o Diniz, quando ele sai do Fluminense, ele dá uma entrevista exclusiva e fala que ele pede pro Mário Bittencourt um jogador. Ele vira pro Mário e fala: eu quero esse jogador, faz de tudo para tentar trazer esse jogador de volta. E quem era o jogador? Luiz Henrique. Não voltou pro Fluminense,
foi pro Botafogo, tá arrebentando no Botafogo, um grande destaque e também já tá na seleção brasileira. E a gente sabe o quanto que Luiz Henrique é bola. Da mesma forma que a gente sabe o quanto que John Arias é bola. Ninguém discorda disso. Então, é um fato público e notório que o Diniz vai investir pesado junto com a galera do Cruzeiro, com Marcelo Matos, né? E o presidente do Cruzeiro, o presidente não, o dono do Cruzeiro, para que o Cruzeiro, se tiver que botar 100 milhões, vá lá e enfia 100 milhões lá no Fluminense, lá, mas traz o John Arias. Eu quero o John Arias. Eu acho que vai acontecer alguma coisa desse tipo. Não sei se mesmo assim o John Arias vai para o Cruzeiro, porque o John Arias quer jogar na Europa. Será que o John Arias abriria a mão de jogar na Europa para poder novamente ir jogar com o Fernando Diniz? Queria te fazer essa pergunta. Deixa teu comentário aqui embaixo, beleza? Era esse vídeo que eu queria trazer para você no finalzinho dessa noite de sábado. Tamo junto, beijo no teu coração, uma ótima noite. A gente se encontra amanhã nesse domingão, dia 10. Valeu, galera!